me fala uma coisa, que diacho é esse de Pacto das Catacumbas? O que é o Pacto das Catacumbas? O Pacto das Catacumbas foi... Pacto quer dizer aliança, acordo. A gente faz um pacto quando a gente, juntos, combina alguma coisa importante. Então, o pacto foi um acordo de 44 bispos do mundo inteiro, no dia 16 de novembro de 1965. Esses bispos, dos quais tinham alguns brasileiros, Dom Helder Câmara, Dom José Maria Pires, arcebispo de João Pessoa, Dom Antônio Fragoso, bispo de Crateús, Dom João Batista, arcebispo de Vitória, e acho que uns 2 ou 3 outros, mas eram 44 do mundo inteiro, que se reuniram num lugar chamado, em Roma, as Catacumbas de Domitila. Fica na periferia de Roma, eu já fui lá. Se chamou assim porque no antigo cristianismo, no cristianismo do século III, eu acho, Domitila era uma nobre romana que tinha essa propriedade, onde os cristãos que morriam pela fé, que davam a vida por Cristo, eram enterrados, e eram enterrados nas catacumbas, em grutas que tinham na região. E viraram catacumbas por isso, porque é um cemitério subterrâneo do século II. E hoje isso está totalmente descoberto. Se vocês vão a Roma depois da pandemia, vocês podem ir lá e podem visitar, como se fosse um museu, entrar por aquelas galerias, percorrer e ver os antigos túmulos dos mártires. Em cima tem uma igreja, a igreja de Santa Domitila. E nesta igreja os bispos celebraram a Eucaristia no dia 16 de novembro de manhã e assinaram um documento se comprometendo em renunciar a todo tipo de riqueza. Até aquele momento, na Igreja Católica Romana, bispo era quase semelhante a um príncipe. Aliás, se chamavam príncipes da Igreja. Então, eles usavam anel de ouro, eles tinham direito a insígnias muito importantes, capas magnas, digamos, símbolos de luxo. E eles tomaram a decisão e assinaram esse documento que, para ser pastores da igreja, deviam primeiramente se identificar com a pobreza. Então, renunciar a todos os símbolos de riqueza. Depois, tornar as suas igrejas também igreja pobre. É interessante porque isso originou-se de um grupo que estava no Concílio Vaticano II, tentando ajudar o concílio a que toda a igreja assumisse de novo essa preocupação com a pobreza. O cristianismo no mundo antigo começou pobre, depois a igreja entrou no Império Romano, tornou-se uma igreja poderosa, bispo e padre foram equiparados com nobres. Quando eu era criança, minha família é uma família de operários numa cidadezinha aqui do Grande Recife, Camaragibe, que hoje é uma cidade até grande. Na época, era uma vila operária. E eu fui criança lá. E meu pai era operário da fábrica de tecidos.
E qualquer operário podia dizer, como eu vou dizer agora, que quando se via um padre entrar na fábrica, logo se sabia que ele vinha conversar com o dono da fábrica. Ele não entrava numa fábrica para conversar com o operário. E bispo jamais podia se imaginar um bispo ir visitar uma fábrica. Então, com o Pacto das Catacumbas, o Dom Helder volta de Roma, aqui no Recife, onde ele era arcebispo, e a primeira decisão dele, que demorou muito, porque ele queria fazer tudo comunitariamente e o seu conselho não permitia, foi deixar o palácio do bispo, que fica aqui pertinho de onde eu estou falando com vocês, e ir morar numa igreja chamada Igreja das Fronteiras, onde ele arrumou um quarto na sacristia. E lá ele morou 40 anos e lá ele morreu. E o que era o palácio do bispo virou a sede de todos os movimentos sociais da igreja. Então, o Pacto das Catacumbas correspondeu a um compromisso daqueles bispos que eles queriam que o concílio inteiro, os 2.300 bispos que estavam reunidos em Roma, assumissem. Mas isso não foi possível. Então, eles assumiram o compromisso e depois, uns 10, 15 dias depois, muitos outros bispos entraram. Conforme se conta, até o fim do Concílio Vaticano II, 500 bispos da Igreja tinham assinado, quer dizer, assumido para eles, aquele documento de 13 propostas que era o Pacto das Catacumbas. O padre José Oscar Beoso, grande amigo, secretário-geral do Centro Ecumênico de Evangelização e Pastoral, escreveu há 5 anos atrás esse livrinho, um livro pequeno, que está nas edições paulinas, e se chama Pacto das Catacumbas por uma Igreja Servidora e Pobre. Vocês podem encontrar isso nas paulinas, e ele vai comentando o pacto ponto por ponto. Quer dizer, ele vai descrever o pacto e vai contando ponto por ponto. Então, o Pacto das Catacumbas, Francisco, é isso. A gente teria outras coisas a dizer, mas eu prefiro dizer a partir da nossa conversa.